Anoitece, você começa a sentir sono, a ponto de quase cochilar na frente da televisão ou tentar ler alguma coisa, mas os olhos se fecham. E você pensa, agora vou para a cama dormir, mas assim que surge o pensamento de que vai para a cama, imediatamente pensa, e se eu não conseguir dormir? Isso provoca uma certa reação de estresse e só de se aproximar da cama, o sono desaparece completamente. Você se deita na cama, ainda sente o coração acelerado, uma sensação interna de algum tipo de medo e agora pensa que terá uma noite de insônia e não vai conseguir dormir. Além disso, para algumas pessoas isso começa não só na hora de ir para a cama, mas literalmente 1, 2 ou até 3 horas antes, quando a pessoa ainda está apenas pensando em ir para a cama. E já começa a sentir medo, porque pensa que vai começar o sofrimento. De novo, aquelas tentativas inúteis de adormecer que nunca dão certo. E no geral, tudo é horrível e a insônia transformou a vida em um pesadelo. Hoje vamos falar sobre o reflexo do medo de não conseguir adormecer. Assista a este vídeo até o final e você vai descobrir por que ele se desenvolve, o que fazer para evitar o seu desenvolvimento. E se isso acontecer, na verdade, é bastante eficaz eliminá-lo em apenas algumas semanas, mesmo que esse reflexo já tenha se formado e persista há meses, anos ou até décadas. Sou Roman Buzunov, médico do sono, professor e doutor em ciências médicas. Trabalho há mais de 30 anos com diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono. Como se forma o reflexo do medo de não conseguir adormecer? De onde ele vem, afinal? Uma pessoa saudável, ao ir para a cama, não se preocupa com insônia. Pelo contrário, só pensa em chegar logo à sua cama favorita, se jogar nela, sem pensar que pode não conseguir dormir. E a pessoa mergulha perfeitamente nos braços de Morfeu. Mas o ser humano é todo feito de reflexos condicionados. Na verdade, o fato de nos adaptarmos ao ambiente ao nosso redor, de podermos pensar, prever e realizar certas tarefas. Tudo isso consiste em certas condições que aprendemos e que continuamos a seguir. Com o sono, infelizmente, esses reflexos pregaram uma peça cruel. Imagine que algo realmente perturbou seu sono, alguma situação estressante. Bem, eu acho que, se você lembrar, já teve situações assim, por exemplo, antes de provas, antes de viagens importantes ou depois de um estresse. Na verdade, quero dizer que, em 90% dos casos, alguns distúrbios do sono são causados ou precedidos por situações estressantes. E não precisa necessariamente ser uma situação ruim. Por exemplo, uma viagem, um casamento, um aniversário. A pessoa pode passar a noite toda acordada e depois pensar: meu Deus, que pesadelo, tenho um casamento, um aniversário e não dormi nada. Ou seja, na verdade, ocorre uma ativação do cérebro em resposta a alguma situação estressante. A pessoa fica nervosa e não consegue dormir, mas se for um estresse de curta duração, a pessoa pensa: tudo bem, essa noite não dormi, mas na próxima vou recuperar o sono. E geralmente recupera o sono na noite seguinte. Mas em algum momento da vida, a pessoa enfrenta uma situação de estresse prolongado, que pode durar semanas, meses ou até anos e que realmente pode atrapalhar o sono todas as noites. Bem, simplesmente porque ela se prolonga. Por exemplo, um divórcio prolongado, uma doença de um parente, crianças pequenas, que também levam a situações em que a mãe literalmente pode passar um ano inteiro sem dormir direito. Ou seja, é realmente uma situação estressante prolongada, que piora o processo de adormecer porque a pessoa fica nervosa. E o que a pessoa faz quando vai para a cama? Ela tenta adormecer se não consegue. Em geral, do ponto de vista de uma lógica meio banal, parece que se tentarmos fazer alguma coisa, no final das contas vamos conseguir. Como na escola, quando não conseguimos escrever, dizem: repita 100 vezes e você vai aprender. Nas aulas de ginástica, se você não consegue fazer uma cambalhota, dizem para tentar 100 vezes, no final você vai conseguir. No piano, você aprende a tocar e assim por diante e assim por diante. Ao tentar, desenvolvemos reflexos que nos permitem lidar com a tarefa no final. Com o sono, infelizmente, tudo é exatamente o oposto. Assim que começamos a tentar e não conseguimos, desenvolvemos um reflexo condicionado persistente de medo de não conseguir dormir. Basta tentar 15, 20, 30 vezes e não conseguir adormecer por causa de uma situação de estresse realmente contínua. Formamos um reflexo direto, assim denominado.
O modelo pavloviano de desenvolvimento da insônia é quando o ato de ir para a cama passa a ser associado à ideia de que não será possível dormir. Além disso, o lugar onde a pessoa está deitada, quando ela tenta, ela está deitada na cama. Ou seja, a cama começa a ser associada à insônia. Uma pessoa saudável, que está bem, ele deita na cama, pensa como tudo está maravilhoso, travesseiro, lençol, colchão e logo adormece. E o que pensa uma pessoa com o reflexo do medo de não conseguir dormir? A cama é insônia, o travesseiro odiado, o colchão horrível, o vento e a luz não estão certos. E ainda por cima, o parceiro de cama, o canalha, dorme feliz e contente. Sim, como meus pacientes me contam isso em detalhes. E, na verdade, esse é um problema real, que a pessoa acaba desenvolvendo um reflexo condicionado fixo. E da próxima vez, quando a pessoa já vai para a cama, esse reflexo começa a funcionar ainda antes de ir para a cama. Na verdade, assim que a pessoa pensa em ir para a cama, o reflexo condicionado já é acionado e a pessoa não consegue adormecer. E depois já não importa mais o que causou esse estresse, ou mesmo se esse estresse já passou há muito tempo. Mesmo após o divórcio, a pessoa relata que casou novamente, teve filhos, construiu uma casa e plantou uma árvore, mas a insônia continua piorando progressivamente. Ou então os filhos cresceram e passaram a dormir bem, mas a mãe diz: agora eu é que não durmo direito, tenho dificuldade para adormecer, acordo no meio da noite e meu sono é superficial. Ou seja, esses reflexos condicionados que se fixaram acabam se mantendo sozinhos depois. Porque toda vez a pessoa tenta, mas toda vez não consegue. Além disso, começa o chamado comportamento desadaptativo. Ou seja, a pessoa deita na cama e não consegue. Então, é preciso assistir a algum podcast, olhar algo no celular, navegar um pouco. E a pessoa desenvolve mais um reflexo, que a cama não é para dormir, mas sim para outro tipo de atividade. Aqui estão a televisão, o smartphone, o computador e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E a pessoa já vai para a cama com a intenção de fazer alguma coisa lá, menos dormir. É sabido que a cama é só para dormir e para o sexo. Na verdade, é assim mesmo. Então, o que fazer? Primeiro, para não permitir o desenvolvimento desse reflexo condicionado negativo. Se algo atrapalhou seu sono, digamos, uma vez ou algumas vezes seguidas, você foi, deitou na cama e não conseguiu dormir. Não fique deitado na cama por mais de 15 minutos sem dormir. Isso é uma atividade absolutamente sem sentido. Isso significa que seu cérebro está superestimulado, ele não vai adormecer de qualquer jeito e você vai constantemente provocar e reforçar o reflexo do medo de não conseguir dormir. Levante-se, vá para outro cômodo e faça algo entediante. Mas nada de celular, muito menos ficar navegando na internet. Pode ser a televisão, pode ser, por exemplo, a leitura de algum livro tranquilo, mas só a televisão. Claro que não programas políticos. Romances históricos, sim, bem, algo assim. Isso pode ser alguma tarefa doméstica, como limpeza ou passar roupa, se for mulher. Ou seja, alguma tarefa chata que você pode, quando quiser dormir, a qualquer momento interromper e ir deitar para dormir. A pessoa exclama: mas como assim? Eu não vou dormir o suficiente. De qualquer forma, você já não está dormindo o suficiente. Ou seja, você vai ficar deitado na cama tentando dormir ou vai simplesmente fazer alguma tarefa chata. O tempo que você vai gastar tentando adormecer vai ser praticamente o mesmo. Aqui você reforça constantemente o medo de não conseguir dormir, enquanto ali apenas acumula déficit de sono. Gosto de dizer aos pacientes que eles estão acumulando um elixir do sono, que depois vai ajudá-los a adormecer melhor. A próxima regra é que mesmo que você não tenha conseguido dormir por algum tempo, não sei, 1 ou 2 horas, mas no final das contas acabou dormindo, não se deve mudar o horário de acordar, porque a pessoa ficou 1 ou 2 horas sem conseguir dormir. Se ele tiver essa possibilidade, ele acorda 2 horas mais tarde. E o que aconteceu? Ele mudou o seu fuso horário, dormiu mais tarde e na noite seguinte terá ainda mais problemas para adormecer, porque dormiu demais. E a próxima questão ainda é que tente não mudar nada no dia seguinte, porque a pessoa começa a desenvolver um comportamento ainda mais desadaptativo. Ele pensa assim: eu dormi mal, então não vou para o esporte, não vou visitar ninguém, vou só ficar sentado sofrendo. Em vez de passar o dia ativamente, quase sem notar o déficit de sono, a pessoa fica sentada, sofrendo e se martirizando. E, além disso, ele ainda pode tirar um cochilo durante o dia. E se ele ainda dormiu durante o dia, não sei, ainda mais por 1 hora e meia. Ele pode até mesmo atrapalhar o próximo sono noturno e, consequentemente, terá ainda mais problemas com insônia. As regras são: não ficar na 15 minutos sem dormir,
manter o horário de acordar e passar o dia seguinte de forma ativa. Sim, até o dia seguinte você estará cansado, mas dormirá melhor e mais rapidamente. Se a situação for crônica e isso durar várias semanas ou meses, aí já é outra questão. Aqui é preciso implementar programas ou até mesmo eliminar o estresse que causa essa situação. Por exemplo, pensar em mudar de emprego, pensar em como você pode lidar com problemas familiares, problemas financeiros ou qualquer outra coisa. Ou seja, pensar em como se livrar do próprio estresse. Ou então, é possível implementar programas da chamada terapia cognitivo-comportamental para lidar com o estresse. Na tela vocês veem o nosso novo livro, escrito junto com Sofia Cherkasova. É um bom livro, não é? Chama-se Calma Intencional. É justamente um programa para lidar com o estresse e a ansiedade. E ela permite, com um pouco de treino, lidar melhor com esses estresses, aumentar a resistência ao estresse e, consequentemente, sentir menos estresse, ter menos problemas com o sono e dormir melhor. Bem, e se você, consequentemente, conseguir lidar com o estresse, os problemas para adormecer também vão te incomodar menos. E o que mais pode ser dito? Se você já desenvolveu o reflexo do medo de não conseguir dormir, a cama virou sinônimo de insônia, pensamento negativo e previsões ruins. Ou seja, você pensa, hoje eu durmo, mas amanhã vou dormir ainda pior. Bem, esse é um prognóstico negativo, sim. Se você tem um comportamento desadaptativo, como tentar dormir mais cedo, acordar mais tarde e ficar mais tempo deitado na cama, você abandonou o esporte e decidiu que durante o dia ainda vai tentar dormir mais um pouco e compensar o sono. Ou seja, na verdade, você já desenvolveu uma insônia crônica condicionada por reflexo. Nessa situação, o método mais eficaz para tratar esse tipo de insônia, que na verdade são reflexos condicionados fixados, pensamentos negativos e comportamentos, o tratamento mais eficaz para esse tipo de insônia é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Nós temos, junto com Sofia Anatolievna Cherkasova, outro livro maravilhoso. Ele se chama Como Vencer a Insônia, Sono Saudável em 6 Semanas. Esse é provavelmente o nosso total de mais de 30 anos de experiência clínica no combate a esse tipo de insônia. E nós implementamos programas de tratamento da insônia crônica condicional reflexa usando o método da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar links para os livros sobre os quais falei, Calma Intencional e Como Vencer a Insônia. Mas também para o próprio programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia, que também aplicamos de forma eficaz. E dentro deste programa, o método mais eficaz para tratar o reflexo condicionado. O medo de não conseguir dormir, como você acha, é o quê? A restrição do tempo de sono, ou melhor dizendo, a restrição do tempo passado na cama? Na verdade, qual é o sentido se a pessoa tem medo de não conseguir dormir? Simplesmente não importa o que a gente diga para ele. Relaxe, respire, faça meditação. De qualquer forma, a pessoa vai ficar angustiada pensando que não vai conseguir dormir e realmente não conseguirá adormecer. Mas se reduzirmos o tempo que a pessoa passa na cama para menos do que o mínimo fisiológico dela, mas geralmente questiono, antes da insônia, qual era o mínimo de sono necessário para se sentir descansado? Por exemplo, se a pessoa diz 7 horas, eu respondo, ok, então você pode ficar na cama por 6 horas. A pessoa diz, como assim? Não consigo dormir assim, não terei chance de tentar por 2 horas. Eu respondo, mas você não dorme nessas 2 horas de qualquer forma. Então, não é necessário ficar o tempo todo deitado na cama. E nós limitamos o tempo de permanência na cama. Então, criamos conscientemente um déficit de sono. E basta acumular 8, 10, 12, no máximo 14 horas de déficit, mesmo acumulado no total, dormindo 1 ou 2 horas a menos por dia. Ao longo do dia, a sonolência da pessoa aumenta tanto até a noite que não importa o quão forte seja o reflexo condicionado negativo, o aumento do grau de sonolência em algum momento supera esse reflexo. E mesmo que a pessoa pense, agora eu provavelmente não vou conseguir dormir, ela vai chegar até a cama, deitar e adormecer. E basta manter esse déficit de sono por cerca de 2, no máximo 3 semanas, de forma suficientemente intensa para que a pessoa adormeça sem medo. E literalmente em 2 ou 3 semanas se forma um reflexo condicionado positivo e estável. A pessoa deita na cama e adormece. Na descrição do vídeo há um link para depoimentos de pacientes tratados com terapia cognitivo-comportamental para insônia.
Eles descrevem como rapidamente muda a relação deles com a cama. De um ódio terrível por essa cama para algo como, minha caminha, só quero chegar até ela. E, sabe, é interessante quando, literalmente, depois de 2 ou 3 semanas, já com um déficit de sono bem acentuado, a pessoa dorme profundamente suas 6 horas. Eu digo, tudo bem, ok, pode adicionar 15 minutos ou até meia hora. Doutor, obrigado. Você simplesmente me abençoou, permitindo que eu ficasse deitado mais 15 minutos. Ou seja, a cama se transforma em um lugar de nascimento, para o qual você simplesmente quer muito chegar e dormir. Em suma, é interessante notar como a falta de sono muda rapidamente a psicologia humana. E assim que a pessoa dorme por 2 ou 3 semanas, sem medo, nós começamos gradualmente a aumentar o tempo de permanência na cama, talvez até os mesmos 7 ou 8 horas, ou seja, o tempo normal que a pessoa dormia, para eliminar o déficit de sono. E de fato, em 2 ou 3 semanas, nós eliminamos de forma eficaz o reflexo do medo de não conseguir adormecer. Isso é apenas uma parte do programa completo de terapia cognitivo-comportamental para insônia. Mas se, por exemplo, for apenas a eliminação desse reflexo, como eu disse, ele é eliminado de forma bastante rápida e eficaz. Com a implementação do programa de restrição do tempo na cama ou restrição do sono. Você pode tentar implementá-la sozinho, pode procurar a gente para uma consulta e, consequentemente, podemos implementar esse programa com você e de forma geral rápida e eficaz. Eliminar o reflexo do medo de adormecer, a chamada cama-insônia, e, na verdade, combater a insônia, a ansiedade, o estresse e a depressão com métodos de terapia cognitivo-comportamental. Boa sorte para você, bom humor e, claro, um ótimo adormecer e sono.